Marcela, o consumo de pinhão, ele ajuda a controlar a pressão arterial? Olha, ele pode ajudar, logicamente, quando a gente fala em alimentos funcionais, e é o caso do pinhão, ele é um alimento naturalmente funcional, porque ele não é só uma fonte de carboidratos, ele é uma fonte de carboidratos, de fibras, de minerais, como magnésio e potássio, e o potássio, que em 100 gramas de pinhão está presente mais ou menos em torno de 300 miligramas, o potássio é um mineral que ajuda no controle da pressão arterial. Como o pinhão é uma ótima fonte de potássio, é um alimento interessante para ser incluído na dieta de quem tenha hipertensão arterial. A única questão é que a pessoa daí deve consumi-lo sem sal, porque muitas vezes se consome o pinhão com muito sal e aí o controle da pressão arterial, quer dizer, os benefícios se perdem pelo fato de adicionar uma quantidade de sódio que não seria interessante. Então, o ideal é que a pessoa treine o seu paladar para consumir o pinhão cozido ou assado sem nem utilizar sal, preferencialmente também não utilizar açúcar, porque também se consome com açúcar. Eu digo ele na sua forma, quer dizer, a semente íntegra. Quando a gente fala em preparações, ele é muito interessante para fins culinários, por ser uma fonte de carboidratos complexos. Cada 100 gramas de pinhão nos oferta mais ou menos quase 8 gramas de cada 100 gramas de pinhão, quase 8 gramas de fibras, o que é ótimo, que faz com que esse carboidrato seja absorvido lentamente. Então, quando nós optamos a consumir pinhão como a fonte de carboidrato naquele momento, naquela refeição, e não consumimos outro carboidrato, nós temos uma fonte de carboidrato complexo, com vitaminas, minerais, que sim ajudam no controle da pressão arterial também. O Armstrong, e o pinhão, ele tem uma importância para a economia, cultura, culinária, locais, as cidades aí, elas são movimentadas em torno do cultivo, da produção de pinhão, né? No caso do Painel e Urupema, que são dois municípios aqui, um bem pertinho do outro, que são os produtores de pinhão, é uma fonte de renda para os produtores e movimenta a economia. Movimenta o turismo, porque aqui é uma região forte de turismo. Urupema é a capital, Painel é a capital catarinense do pinhão e Urupema é a capital nacional do frio, né? É a cidade mais fria do Brasil. E todo esse turismo agora de inverno está ligado à culinária, está ligado ao pinhão. Agrega sim valor, agrega renda aos produtores que vivem aqui. Ô Marcela, você falou da digestão. O consumo pode ajudar na digestão desde que você saiba consumir com quantidade, né, de água para não perder os benefícios. Exatamente. Quando a gente fala em ajuda no trânsito intestinal, qualquer fonte de fibra deve ser hidratada, deve ser consumido com uma quantidade de água, preferencialmente, mas podem ser outros líquidos, um chá, enfim. Mas, com relação à digestão, o pinhão, as fibras solúveis do pinhão têm uma atividade também, além de melhora da digestão, caso essas fibras sejam bem hidratadas, essas fibras têm atividade pré-biótica. Hoje em dia se fala tanto da microbiota intestinal. O pinhão é um alimento que favorece a microbiota intestinal, que impacta em vários sistemas do organismo, o sistema imunológico, enfim, o eixo que comunica o intestino com o nosso cérebro. Então, realmente é um alimento muito funcional, mas, como eu falei, como ele essencialmente é uma fonte de carboidratos, porque ele tem mais ou menos metade da sua composição, retirando a água, quer dizer, é de carboidratos e carboidratos complexos por conta da presença de fibras. Ele é uma pequeníssima fonte de proteínas, porque cada 100 gramas tem no máximo 4 gramas de proteínas, e ele tem ácidos graxos, que são gorduras saudáveis, principalmente o ômega 6 e o ômega 9, que é o mesmo do azeite de oliva. Então, por conta da presença também desses ácidos graxos, um alimento que tem funcionalidades antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, é um alimento naturalmente funcional que pode ser incluído num hábito alimentar saudável, mesmo trazendo mais ou menos 200 calorias a cada 100 gramas do pinhão cozido.